Agradecemos as palestras e, nesse momento, convidamos os palestrantes para compor a mesa e abrimos as perguntas. Abertas as perguntas, quem quiser fazer uma pergunta pode levantar a mão, tá? Oi. Agora. Parabéns a todas as apresentações, foram muito boas, né? Superou até as minhas expectativas. Ó, eu juro que eu não vi qual que era o tema aqui da apresentação. Quando eu falei dos 600 milímetros lá de São Sebastião, eu juro que eu não sabia. E qual que era o estudo de caso, né? Então eu tenho algumas colocações, né? Então, um amigo, esqueci o nome dele, né? Orivaldo, né? Orivaldo. Desculpa. Então, eu como hidrólogo, eu prefiro mais os dados da CIAGO do que do DAE. Inclusive. Eu só peço assim que para os hidrólogos que a CIAGRO ele deixa disponibilizado a série histórica, pelo menos as máximas anuais, né, de cada posto lá que foi levantado. Né? Porque normalmente eu mando e-mail pro rapaz lá e ele dá o feedback para mim, ele manda a planilha já pronta. Né? Só acho que... Vamos criar um banco de dados separado para transformar isso em climatológico. É importante. Para a gente é importante também a série histórica. Do nosso colega do CREA lá, Ronaldo, a gente fala sempre, você falou que a FEI tem dinheiro para fazer investimentos na área de drenagem urbana, e que está faltando projeto. Eu acho que está faltando mais iniciativa das prefeituras. Eu já fiz um trabalho parecido em Suzano, inclusive com risco de escorregamento e risco de inundação. Para quem quiser, tiver interesse também para ver essa análise de risco, tem no site da prefeitura. Né? Todo o trabalho que a gente fez com a IEM e com a base aerofotogrametria. Então, assim, a gente fez um trabalho já para a prefeitura, que fez uma parceria com a FEMIL, né? E a gente queria dar prosseguimento nas cidades vizinhas, né? Mas não há iniciativa das prefeituras. Eu acho que a gente tem que... só quando acontece algum desastre, eles vão atrás, começam a ir atrás e começam a buscar patrocínio, assim, financiamento. Então, acho que antes de... assim, falta projeto, mas falta também iniciativas. Agora, Tereza, por coincidência também, eu falei de 600 milímetros, inicialmente eu fiz o cálculo do estudo hidrológico da Vila Saí. Não sei se você teve teve em mãos o meu estudo, né, que eu fiz. Acho que eu fiz se não me engano, para a associação uma associação que tinha lá na Vila Saí. Eles pediram para fazer, eu fiz um custo baixo, né, mas eu fiz um estudo hidrológico
e calculei todas as vazões que estavam chegando, aquela que você apresentou lá, todas as vazões que foram calculadas. Inclusive, eu fiz todo um estudo estatístico. E quando você faz um estudo estatístico, quando ocorre uma chuva, normalmente uma chuva máxima que ocorre 200 milímetros, 200, 300 milímetros, no máximo, e ocorre uma chuva de 600, estatisticamente, para a gente fazer uma probabilidade, ajustar uma curva de probabilidades, a gente não consegue. A gente tem que buscar um outro dado, um outro evento. E eu consegui esse evento justamente numa usina que eu fiz um estudo hidrológico, chamada usina em Caatinga, que fica muito próximo. Que aí, se não me engano, acho que foi em Bertioga. Se não me engano, ocorreu em 67, 500 milímetros de chuva. Por causa desse... Aí eu consegui fazer essa distribuição estatística e consegui gerar as chuvas que foi utilizada, não sei se foi utilizada, na Vila Saída. Eu cheguei a fazer esse estudo. E assim, a gente tem que analisar sempre todos os postos. Parabéns pelo seu trabalho. Agradeço. Acho que é isso. Então, com relação à questão das cidades, esse trabalho nosso de articulação do CREA tem como objetivo chegar na escala das cidades e das associações profissionais. Esqueci de comentar, mas terça-feira tivemos uma reunião com o presidente da Associação Paulista de Municípios, que a gente vai criar uma aproximação com as prefeituras e articular, por outro lado, as entidades em cima de uma lista positiva de municípios que tem projetos, que tem ações, e que aquela associação participa do comitê de bacia para chegar em municípios, por exemplo, São Sebastião, que a gente já vai trabalhar. É para fomentar o município a ele buscar essa excelência e até dar o caminho com todas as incentivos e fortalecer a participação e a importância dos profissionais desse processo. Essa é a minha. Eu não sei se o Márcio teve acesso ao seu estudo. Eu acho que não, né, Lúzima? Eu não lembro desse estudo ter aparecido nas nossas... Mas a gente... Seria ótimo ter acesso, se puder enviar, e a gente comparar, a gente envia o nosso também. Eu acho que, assim, tudo isso é crescimento, né, de metodologias futuras. Eu sei que uma informação importante, né, independente do volume, né, se é 600, 300, 200 e tal, que eu acho importante comentar aqui sobre o caso especificamente, é que não precisa chegar nem a 300 e nem a 600 para cair. Com 200 já está soltando, despregando da rocha. Então, assim, é lógico que é importante saber o valor que chegou e tal, para os fins de cálculo, mas nem precisaria tanto assim para a gente estar morrendo de medo. Então, eu acho que essa informação talvez seja relevante também da gente levar, né, em consideração. Boa noite. Estou impressionado com todas as palestras e, particularmente, eu sou amigo pessoal do Roberto, sou geólogo formado em Minas, e me emociona muito isso aí. Tem vários outros colegas que vivem no Norte, que não puderam vir, esse carinho de todos aí para nós. Agora, voltando agora, Tereza, eu, como geólogo de engenharia puro, eu fiquei impressionado aí com meu amigo com a solução que vocês deram para essa. É uma coisa assim fantástica. Aquele canal que colocam lá com visão secundária é de uma beleza de projeto impressionante. Eu queria perguntar para você basicamente uma coisa. Está saindo isso? Olha, eu sofri eu já passei por uma sabatina hoje de manhã de outro assunto lá no carro, agora vai começar a parte difícil aqui de hoje. A Prefeitura de São Sebastião contratou obras emergenciais, recebeu de nós todos os projetos que a gente estava elaborando,
E eles fizeram contenções diferentes do que a gente fez. E aí a gente tem pedido para eles, reiterando esse pedido e tal, dos projetos que eles fizeram, porque a gente não teve acesso, para a gente poder comparar, fazer sobreposição, ver o que ainda dá para salvar da nossa proposta e o que teria que revisar, não sei. Então, eu não consigo te responder se a gente vai ser capaz de implantar este projeto, porque eu não tenho reclamação ainda. Mas é lógico que a gente fez um esforço danado para fazer um projeto que a gente ficasse satisfeito em todas as disciplinas, etc. A gente tem muito orgulho do trabalho que a gente fez, vou falar aqui sem nenhuma... não sou eu pessoalmente, é a equipe que desenvolveu, mas a gente adoraria implantar exatamente como estava, que a gente acha, inclusive, que é o formato mais seguro, que isso que é o mais importante desse projeto. Mas eu já não consigo te responder. Meu nome é Fernando Guedes, eu sou geólogo, chama de Fred, que é mais fácil. Eu sou ex-presidente da DGE. Eu adorei várias falas, mas a sua fala em especial, a forma elegante você fez os agradecimentos e foi descendo. Faltam duas pessoas. Então me permito aqui dar os parabéns para esse cara que está do meu lado. Que ele é o presidente da RGE, é o cara que montou a RGE. Então, e ele, além disso, ele é um cara que tem dois caras fundamentais nessa área de planejamento urbano e geologia, que é o Blandini e o Oswaldo. O Blandini já faleceu há muito tempo e o Oswaldo está aqui até hoje, por mais que tome cachaça exageradamente, talvez seja por isso que ele está aqui até agora. E foi o líder, é o nosso líder nessa área. E eu queria elogiar aquele rapaz que está aqui na frente da gente, o Delfino, que é o presidente, ex-presidente, ele tomou posse da DGE, não sai mais da diretoria, e é o cara que fomenta toda essa produção. Então, acho que só para aproveitar nossa terminologia. E aí voltar para o tema, então, como a DGE, para mim esse evento é a cara da DGE. É o que a DGE pode ser, que é a Associação Brasileira de Geologia e Engenharia Ambiental, mas ele é muito mais do que isso. É uma associação que junta profissionais de várias disciplinas, desde agrônomos, hidrólogos, geólogos e arquitetos. A gente fez Blandini, a gente fez um evento nesse prédio aqui dentro, mas no prédio principal, no auditório principal, na década de 80, com arquitetos, urbanistas e geólogos. E para mim essa é a saída da gente, porque todo mundo aqui já trabalhou com isso, trabalha com isso, e a gente tem uma sensação de enxugar gelo terrível. Esse lugar que chamam de Vila Saí chama-se Vila Baiana. Eu sou quase caissara, eu vivo nessa região, 200 anos, desde que nasci. São Sebastião é um dos mais ricos de São Paulo. Então, é um absurdo você ter uma ocupação dessa e ela só se prolifera. Então, é fundamental ter um manual desse, mas é fundamental responder essa pergunta do Miniput, que vai acontecer, e você é do CDHU. E o CDHU tem que fazer as coisas. Então, o que a gente puder apoiar você, conte com a gente, CREA e associações, para que essas coisas aconteçam de fato e saiam do papel, como foi muito bem colocado, tem vários projetos prateleiras e isso aí. Eu não tenho nenhuma pergunta, tem só um comentário geral, mas a minha solução é essa integração, hidrólogos, geólogos, arquitetos, pessoas com paciência, que nem o Ronaldo está falando, contem com a gente. Eu queria, então, estender o agradecimento profundo ao Oswaldo e ao Delfino. Não sairia sem vocês. Não sairia. E obrigada por você ter comentado. O último eu já agradeci. O último eu agradeci a escrita pessoal, mas o Oswaldo agora conheceria ele, participou certamente um pouco na Dina, mas na Dina. Posso só fazer um comentário aqui, aproveitando que não tem, sobre o que o Ronaldo disse? Queria contar duas coisas que eu acho que são importantes do nosso trabalho lá, que fogem daquela saída. Uma delas é que a gente retomou todos os PDUIs, não sei se você sabe,
que foram, né, para a Assembleia com o projeto de lei, ficaram lá parados um tempão, e aí a nossa secretaria, por ter virado Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, ela tomou essa competência para nós. Então a gente está revisando o Plano Estadual de Habitação, e aí nesse processo de revisão a gente pegou todos os PDIs de volta e está atualizando. Então esse ano a gente passou o ano inteiro fazendo reuniões com todas as regiões metropolitanas, com todos os municípios, para atualizar os cadernos temáticos dos PDIs, né, junto com outras tarefas nossas lá, da revisão do plano de habitação. E ano que vem a gente vai elaborar os cadernos regionais. Então esse trabalho não ficou desperdiçado, ele está sendo aproveitado agora. E a outra informação é que também nos nossos atendimentos habitacionais, né, dos nossos programas de carta de crédito, produção de unidades novas, etc., SDHU, a gente está priorizando as remoções ou o atendimento de famílias em risco. Então, até na escolha de município, de quantas unidades a gente vai fazer a disponibilização de habitação para cada município, o tema áreas de risco é preponderante na destinação de novas unidades habitacionais dentro do estado de São Paulo. Então, às vezes municípios que não precisavam tanto de unidade, aí elas 30, 40, né? Unidade é um município que não precisa, e municípios que precisavam de muito reassentamento não eram tão contemplados assim. Então, a gente mudou também essa política lá dentro da Secretaria. Eu queria, então, desde já, colocar o CREA, para poder retomar esse trabalho, né, Duda? Levar adiante para um trabalho de primeira linha, contigo, primeira, que tem que estar dentro dessa discussão. Então, assim, vamos já formalizar isso e vamos junto, tá bom? Boa noite a todos. Flávio, da BGE. Primeiro, parabenizar o evento, a todos. É fantástico ver uma mesa tão interdisciplinar como essa que a gente está vendo aqui. Eu acho que a questão que o Ronaldo falou da multidisciplinaridade é uma coisa muito importante para a gente. Só como geólogos a gente não pode ficar só mapeando áreas de risco, sendo que o verdadeiro problema, todos nós sabemos, que é o uso do solo, é acesso à moradia digna. Todas as experiências que eu tive trabalhando como profissional junto a arquitetos foram experiências muito boas, muito saudáveis, principalmente na Prefeitura de São Bernardo do Campo, onde a gente chegava numa área adensada e falava, essa área é ruim, e o arquiteto já está falando, vamos aproveitar ela com alguma utilidade pública ou vamos reurbanizar essa área de forma que esse risco seja mitigado ou seja até mesmo inexistente. Então é importante termos colegas de outras profissões que nos complementem, outras associações que agreguem, né, essa voz única de precisamos acabar com isso. Uma morte, ela não pode ser aceita. A gente não está falando de obras. Geralmente quem domina o mercado é Secretaria de Habitação, Secretaria de Obras e empreiteiras, porque gera um mercado muito negativo para a população como um todo, né? Para quem que está numa área plana, numa área nobre, é fácil achar que são gastos de dinheiro, mas a gente tem que tentar evitar, porque esses gastos, quando ocorrem as tragédias, eles são muito maiores do que antes, no processo de urbanização e de aceitar se aquela área está apta ou não a ser urbanizada, né? Então, quando a gente olha o Google Earth hoje em dia, está vendo que, infelizmente, a Costa Norte está virando a olhos vistos, e não dá para dizer que isso é falta de conhecimento dos gestores, está pipocando de área de riscos, e áreas que não deveriam estar ocupadas, continuamente são ocupadas. A gente pode fazer milhares de projetos tão bons quanto esse que o Ludeman e a Regea fez, mas e aí, até quando a gente vai ficar fazendo intervenções e alterações antrópicas na serra para deixar mais habitável? Daqui a pouco vai chegar um momento que uma frente erosiva natural, que é a Serra do Mar, ela vai estar totalmente descaracterizada da parte natural dela. Então, como equacionar isso? Eu acho que todas essas entidades, a BMS aqui também presente, elas têm que começar a se unir e entrar como entidade civil organizada nessa parte da legislação, orientar e criar legislação para que a gente evite de ter mortes em primeiro lugar e evite de gastar dinheiro muito mais além da conta, porque hoje a gente tem pessoas que compram a 15, 20, 30 mil reais um imóvel pendurado numa serra e para manter aquilo lá em pé gasta 300 milhões de reais numa obra de contenção, desfigurando completamente uma encosta.
Então a gente tem que começar a pensar como sociedade organizada e articular isso junto. Uma coisa que o Ronaldo já tem feito, né, com louvor aí, e não só ele, tantos outros, o Fábio Reis, o pessoal que veio antes dele, o Bosger, tem feito, que é tentar essa agregação, né, essa voz consonante. É só essa observação. Obrigado. Agradecemos a todos os palestrantes. Posso falar rapidinho? Boa tarde a todos, boa noite a todos. Eu sou o Sandro, da RGE. Quero fazer um comentário breve aqui e também uma pergunta para o Renato. Primeiro, parabenizar o Renato, foi na gestão dele que o comitê teve esse olhar para o mapeamento, para o gerenciamento de riscos. Isso não é tão comum nos comitês, até por falta de recurso. Nem todos os comitês têm o recurso que o Paraíba do Sul tem. Então foi na gestão dele que surgiu a iniciativa de fazer um trabalho para abranger toda a UB. Na época, acho que só Aparecida e São José dos Campos tinha o PMRR atualizado. E, então, parabenizar o Paraíba do Sul pela iniciativa, o Renato que está aqui presente, a Fundag que aceitou o desafio de compor esse grupo, e ao Pedro Simões aí pela coordenação dos trabalhos. Acho que foi bacana e queria ouvir do Renato como está o desdobramento disso, depois de feita a entrega desses planos, como os municípios estão reagindo. A gente sabe que são propostas algumas ações, né, estruturais e não estruturais, e enfim, como que os municípios estão reagindo após a entrega desses documentos. Eu não vi nenhum movimento dos municípios, eu até comentei isso com o Pedro quando eu cheguei, antes da gente começar o evento. Mas eu acho que nós temos que mexer. Agora tem novos gestores chegando, né? Então nós temos que provocar. Nós estamos numa mudança também dentro do CBH agora. Vamos ver se agora também estamos num período eleitoral. Então, tudo agora está acontecendo. Então vamos ver se agora em 2025 a gente consegue, sabe? E precisamos dar uma mexida nesse respiro. Está muito bem. Bom, mais uma vez agradecemos aos palestrantes. Vamos desfazer a mesa.